queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Dois Passos de Fé. Bem-vindos e bem-vindas. Antes de começarmos a história de hoje, a forte história de hoje, quero convidar você que vem aqui de visita, assiste, às vezes comenta, compartilha, mas por um equívoco da vida se esqueceu de se inscrever, se inscreve, ativa o sino, dá o seu like maroto e nos ajuda, nos motiva e faz com que esse canal cresça cada vez mais. Você é muito importante, então desde já muito obrigado pela configuração de sua presença aqui nessa família. Hoje traremos a história bem atual, que é a história da Chanel Watts, ou da família Watts. Uma história extremamente divulgada ao redor do mundo, principalmente por conta do desfecho e principalmente principalmente pela reflexão sobre maldade e sobre falsidade. Você conhece alguém mal, falso? Então senta, pega a pipoca e bem-vindos ao nosso novo vídeo. Queridos e queridas, se você der um Google, família Watts, você vai ter um susto de tanto conteúdo que vai aparecer. E não é só no Google, não. Se você for no Facebook, você digitar família Watts ou a Chanel Watts, você vai ficar abismado de quantas páginas tem sobre esta moça. A Chanel Watts, ela fazia questão de compartilhar tudo de sua vida. Tudo. Então, é uma história que aconteceu basicamente 2017, 2018, 2016, 17, 18. E bem intenso. O Facebook tem histórias e tem postagens reais da Chanel da época. Desde os momentos mais difíceis que viveu, até mesmo na questão de saúde, quando ela descobriu, quando ela foi diagnosticada com lúpus, ela compartilhou com os seus amigos da rede social a sua trajetória e o seu tratamento. O coração, a vida sentimental da Chanel não estava legal. Ela havia se decepcionado e estava, como ela mesma declara, fechada, não estava procurando relacionamento. Mas através do próprio Facebook, ela conheceu um rapaz. E esse rapaz, ela declara nas suas postagens que ela fez questão de meio que afastá-lo. Ela não queria ficar com ele porque ela estava começando um tratamento de saúde. São dois lados da Chanel. É o lado da doença, ao lado dela ter força para vencer, para enfrentar a doença, como é o lado também focada. Ela era uma menina que gostava de trabalhar e aos 25 anos de idade ela comprou sua primeira casa. Então era uma menina que não baixava a cabeça. E esse rapaz o Chris, ele tentou se aproximar da Chanel pelo Facebook. Ela aceitou o assédio e aos poucos foram se conhecendo melhor, namoraram e casaram. Antes de mais nada, deixa eu falar para vocês que essa história tem um documentário tão completo, riquíssimo, que é impossível nós falarmos sobre ele aqui num vídeo. Mas depois eu vou falar qual o documentário. Casou com Chris. A Chanel casou com Chris. E jamais poderia passar em branco pelo Facebook. Então ela compartilhou o namoro, o flerte, o noivado, o casamento. Fechou. E veio a primeira filha do casal, a Bella. Bella tinha 4 aninhos. Tudo que falarmos aqui de idade faz referência a 2018. Bella nasceu e o casal sempre compartilhando nas redes sociais, principalmente a Chanel. A vida, a rotina, ela era uma moça que gostava muito de trabalhar. Trabalhava num emprego, 2 empregos, para trazer o conforto para casa. Logo mais veio a Celeste, com 3 aninhos de idade, e ela muito focada, trabalhando. Ela se auto-intitulava como por gostar mais de crianças do que de adultos. Ela era uma pessoa que gostava muito das suas filhas. Aquela mãe leoa. A mãe leoa que, por exemplo, brigava com familiares quando uma das filhas era alérgica, que não podia comer certos alimentos. Uma mãe regrada, uma mãe que cuidava. Então a família Watts estava praticamente completa. O Chris e a Chanel Watts e a Bella e a Celeste, 4 pessoas. Mas, como que surpresa, a Chanel descobriu-se grávida mais uma vez. E pelo Facebook foi compartilhado também esse momento. O Chris meio que ficou surpreso, meio que, nossa, mais um filho. E é um pouco ambíguo essa reação dele. Até mesmo a Chanel, ela meio que ficou assim, nossa, eu pensei que ele ia ficar mais empolgado. Mas era o 3º filho.
a empolgação vai diminuindo. E o decorrer da história é justamente esse. Ela começou a focar muito nos filhos, a focar muito no conforto da casa, a focar muito na integridade e blindando os filhos, as filhas, no caso, e o filho que chegaria com conforto, com bem-estar, enquanto o Chris, aos pouquinhos, estava mais se dedicando a ele mesmo. Ele estava frequente mais em academias, frequente mais na musculação, cuidando mais da sua estampa. E a Shannon começou a sentir ele mais distante, mas mesmo assim não relaxou. Ela sempre investiu no casamento, ela sempre investiu no bem-estar da família. Viajava muito a trabalho. Então chegamos no dia 13 de agosto de 2018. Queridos e queridas, era um final de semana breve que a Shannon precisava passar a trabalho. Ela viajou a trabalho e o Chris ficou com as duas meninas em casa. Ao longo do documentário, eu te sugiro assistir, tem detalhes muito pesados, formas e sutilezas deste caso, onde a Shannon vai desconfiando das atitudes do Chris e ao mesmo tempo o Chris vai dando sinais de que não está confortável mais naquele casamento. E ainda assim tentam continuar. Uma das amigas da Shannon, no dia seguinte, bate na porta da casa dela, porque elas haviam combinado um programa. Lembra que ela chegou, ela havia passado um final de semana a trabalho, viajando. O Chris havia ficado com as meninas, mas o circuito mostra da família a Shannon voltando para casa. E uma das amigas vai à casa da Shannon preocupada, porque tá ligando para ela e ela não atende o telefone. Então, quando ela chega na casa da Shannon, bate, ninguém atende, nem atende porta, nem atende telefone. Ela chama logo um vizinho. O vizinho também persuade, mas não consegue ninguém sucesso, ninguém tá em casa. Vamos chamar a polícia. Então já começa meio que uma movimentação na rua, não encontra ninguém. Então conseguiram contactar o Chris, o marido da Shannon, que estava no trabalho. E o Chris vem muito preocupado. Esse momento no documentário, você tem que ter a percepção, avaliar os detalhes, se você gosta se você gosta de casos criminais, a sutileza do detalhe. Então o Chris chega muito preocupado, muito solícito e desconfiado onde está a Shannon. E começa o desenrolar das buscas, da procura e os policiais fazendo perguntas de praxe para aquele tipo de situação. E a amiga muito segura, dizendo, eu tô ligando, ela não tá atendendo. A amiga já estava acompanhando, por ser tão amiga da Shannon, da desconfiança dela na questão dele estar tendo um caso, dele estar comportando diferentemente no casamento. E a amiga meio que informa aos policiais que ela estava triste. Mas o Chris disse, eu não sei de nada, eu estava no meu trabalho, estou no meu trabalho. E começa meio com a desconfiança que a Shannon tenha fugido de casa com as meninas. Um vizinho, lembram de um vizinho que tinha câmera, circuito de câmera, e a polícia vai na casa desse vizinho. E foram na casa desse vizinho conferir, checar essas câmeras. E se você for uma pessoa de observação afiada, vai ser igual esse vizinho. O vizinho mostra o circuito, mostra o Chris chegando no carro e tem toda uma logística que ele fala como é que ele estaciona, que é melhor, tem as ferramentas, material de trabalho. E o vizinho vai mostrando na frente do Chris, na frente da polícia, e o vizinho vai falando. E tem um momento que o Chris sai, depois que termina, que o policial agradece, obrigado por ser tão solícito, e o Chris sai. E o vizinho, muito afiado na visão, investigadora, disse pro policial, esse cara tá diferente, esse cara nunca agiu assim. Lembra que estamos falando sobre falsidade, estamos falando sobre maldade. Mas lembra também que o Facebook mostrava uma família perfeita. A Shannon, o Chris, a Bella, a Celeste, as meninas, duas meninas lindas, princesas. Mas havia desaparecido mãe e filhas. E o Chris, muito solícito, começou a dar entrevistas. O Chris, muito solícito, começou a procurar de forma ferrenha, juntamente com todo o país, onde estava aquela mãe e aquelas filhas. A investigação da polícia vai se estendendo
cartazes são distribuídos e a polícia começou a investigar, a polícia começou a averiguar, a polícia começou a, na casa, fazer buscas e o Chris sempre solícito, sempre falando. Uma moça chamada Nicole, ela procurou a polícia e disse, olha, eu vi o caso na televisão e eu não gosto de mentira. Eu estava acreditando numa história, só que a história que está aparecendo para mim é outra. Eu tenho um caso com o Chris, só que ele falou para mim que ele não estava mais casado. Eu não sabia que a esposa dele estava grávida. Então eu tô aqui para prestar o meu depoimento e para colaborar com a investigação. Então a polícia já estava meio que desconfiando do Chris por conta de algumas contradições. Agora essa moça, essa Nicole, que se diz a namorada dele, colega de trabalho, e a polícia vai pegando as pistas e vai colocando na gavetinha dela, até que chegou o dia do polígrafo. Queridos e queridas, não como no Brasil, mas lá o polígrafo, ele é como se fosse o braço direito da polícia. Sim, o Chris passou pelo polígrafo, a policial que estava fazendo com ele o teste do polígrafo conseguia entrar na mente dele. Depois o policial que conversou também conseguiu entrar na mente dele. O polígrafo foi feito, o teste foi feito e o Chris não passou. Conversaram com o Chris e ele nervoso e ele, sabe, roendo unha, e a polícia disse, você tem algo para falar? A policial dizia, ó, você fala, porque eu sei quando a gente tá guardando alguma coisa e fica aquela coisa entalada na garganta, se a gente confessa, melhor. Aí ele pede para falar com o pai. O pai vem, ele começa a conversar com o pai, e o pai inquire, meu filho, tem alguma coisa para confessar? Ele diz, pai, confessou. Quando eu disse pra Shannon que queria separação, ela ficou muito nervosa e ela esganou as duas meninas. O pai cai o queixo. Como assim esganou as duas meninas? Matou as duas? Ele disse, foi. E eu, com raiva, fui e matei a Shannon. E foi isso que aconteceu. E ele chora, e o pai bota a mão na cabeça. Meu Deus, o que aconteceu? E agora? Ixi, entra a polícia. E a polícia, lembra que eu falei que a polícia vai pegando as pistas e vai guardando na gavetinha. E o policial, quando ouviu aquela confissão mais uma vez, tudo monitoradamente observado, o policial disse, essa história tá muito errada. Como é que ela matou as duas filhas e você matou? Você só ia matar a mãe, você não ia matar as filhas? Você queria começar uma vida nova, cara. Tu tava com a namorada. Você pagava de família feliz nas redes sociais, mas você não é uma pessoa feliz. Você tava namorando, você tava com outro foco. A polícia entra de tal forma na cabeça do Chris Watts, que ele finalmente confessa e diz que sim, ele matou a mãe e as duas filhas. A polícia respira fundo e começa a conversar com ele. Onde estão? Ele diz, não adianta dizer onde estão, porque não vão trazê-las de volta. Depois de muito insistir, ele disse onde estavam. Ele trabalhava numa firma de petróleo e no começo das investigações, quando procuraram saber onde ele estava no dia do desaparecimento, ele disse que estava, e o patrão dele disse, ele estava nos poços de petróleo, lugares bem distantes. E foi justamente ali onde levou o corpo da mãe enrolado no lençol. E as duas menininhas foram junto com ele. Ele foi no carro com a mãe já morta, a Shannon já morta, e chegou naquele local, ele jogou a mãe ali, naquele local que ele pensou que jamais seria encontrado, e depois matou a Bella, e jogou também, depois matou a Celeste. O Chris quase que era condenado à morte, porque ele matou a Shannon, matou a Celeste, matou a Bella, e também, de acordo com a lei Ethan, que é uma lei americana, um bebê, antigamente um bebê no ventre da mãe não era tido como vítima, mas sim, foi uma vítima também. Ele não foi condenado à morte porque confessou de forma covarde, como ele, para ter outra família, ele precisou matar a família dele. O tema de hoje, o assunto de hoje é justamente a questão da falsidade e da maldade. Às vezes olhamos a estampa de uma rede social e, nossa, que felicidade, que vida. Mas às vezes nem tanto. E às vezes nem tanto tá tudo certo. Mas quando é o nem tanto que leva ao extremo,
Aí sim, é uma reflexão. O Chris Watts está cumprindo pena, foi condenado, o julgamento dele muito emocionante. O documentário é esse daqui, ó, que tá na tela. Vai lá na Netflix, assiste, tem completo, quase 2 horas completas, com imagens, com depoimentos, com eles falando, as meninas brincando, vídeos pessoais. Há um adenozinho aqui, é a casa onde as meninas moravam. Até hoje eles dizem, né, 4 anos se passaram, que a casa é não assombrada, mas ouvem risos de crianças. E uma das meninas, a mais espertinha de 4 anos, a Bela, ela falava assim: papai, eu amo você, papai. Você é o meu herói e você cura os meus dodóis. A falsidade, ela não mede idade, não mede distância para mostrar como ela pode ser má. Queridos e queridas, o vídeo de hoje foi sobre a família Watts. Triste final da família Watts. Tanto que lutou por viver, por sua saúde, por conquistar suas coisas, achando, mas caiu na mão de um algoz aparentemente bom, mas que foi o final de sua vida. Até o próximo.